Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2023. Instituto Federal de São Paulo, Campus Votuporanga. Palestra: Tecnologias empregadas na meteorologia e comunicação por ondas de rádio. Eles vão soltar um balão e vão tentar descobrir onde ele vai cair. Mas não vai ter ninguém lá? A gente não sabe pra onde Passar? Pode passar. Não vai ter alguém? Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Demilson, eu venho de Bauru, trabalho no Instituto de Pesquisa Meteorológica em Bauru, no Centro de Meteorologia. Sou radioamador, como vários colegas nossos estão ali preparando o equipamento. E a gente veio aqui no Instituto para falar um pouco sobre as tecnologias usadas na meteorologia e também nas comunicações de rádio. A gente optou por ficar aqui fora porque vai ser mais interativo, eu acho. E depois eu vou deixar a apresentação e provavelmente o pessoal do IF vai disponibilizar a apresentação para vocês. Tá? O foco meu aqui, essencialmente, nessa primeira parte, é só falar para vocês sobre isso. Se vocês entenderem sobre o espectro eletromagnético, a vida de vocês vai ficar muito mais fácil em qualquer área de exata, seja biologia, física, química, engenharia. Isso vai dar uma clareada. Por que o espectro eletromagnético? Meu mouse não está funcionando agora? Agora voltou. Aqui só para pensar que nós, seres humanos, plantas, a gente tem receptores de rádio. Eu coloquei entre aspas, mas vocês vão entender isso. Porque nós temos receptores de rádio. Então, o que são ondas eletromagnéticas? Só para entender ondas eletromagnéticas, a gente tem campo elétrico e campo magnético. A onda eletromagnética é meio que uma junção desses dois campos. O campo elétrico e o campo magnético que ocorrem juntos. Mas de que forma que isso ocorre? Quando ocorre um campo eletromagnético junto? Toda vez que tem a passagem de uma corrente elétrica em algum local. E aonde tem passagem de corrente elétrica? Uma outra, antes de falar da passagem. A onda eletromagnética, ela tem uma característica muito interessante, que diferentemente do som, que é uma onda mecânica, ela não depende de meio para se propagar. Então, quando não tem um meio, ela se propaga da melhor forma possível. Por exemplo, no espaço. A velocidade de uma onda eletromagnética é a famosa velocidade da luz. Não importa se é onda de rádio, se é onda luz, não importa. E por aí, por ser luz, quando falar onda eletromagnética, entenda que ela pode sofrer reflexão, ela pode sofrer absorção, ela pode sofrer refração, ela pode sofrer dispersão. Então, isso acontece com tudo, com tudo. Não importa se a gente está falando de luz ou de ondas de rádio. E aí, que às vezes muito surpreende outras pessoas, a gente pode caracterizar as ondas eletromagnéticas através de três características delas, seja através da frequência, seja através do comprimento de onda ou através da energia. Para quem vai estudar isso mais para frente, um dia vai ouvir falar sobre Planck, que é uma constante de Planck, que você multiplica, você tem a equação ali do Planck, você multiplica pela velocidade da luz, divide pelo comprimento de onda, você tem a energia dessa onda. Como é que eu sei? O que é frequência? Se eu tenho uma onda que ela sobe, desce, vamos pensar em onda mesmo, sobe, desce, uma vez por segundo, é 1 Hz. Se ela acontece 10 vezes por segundo, 10 Hz. Uma rádio FM aqui em Votuporanga, 92,1 MHz. A onda eletromagnética dela sobe e desce 92 milhões e 100 mil vezes por segundo. Isso é a frequência dessa onda. Como a onda ela sobe e desce ao longo do tempo e ela se propaga, então vocês conseguem imaginar que ela está subindo e descendo e ela vai ter então um tamanho. O tamanho dela é em função da frequência. Então o que a gente faz? Isso é física 1, que é velocidade e distância. Então a gente divide a velocidade de propagação pela frequência, a gente vai ter tamanho, que é o comprimento de onda. Se a gente dividir a velocidade pelo comprimento de onda, a gente vai ter frequência.
Então, é uma forma da gente caracterizar as formas de onda pela frequência, pelo comprimento de onda ou pela energia. Esse sinalzinho aqui na frente, esse lambda, é o comprimento de onda, o Vzinho é a velocidade da luz e o F é a frequência. Isso aqui é física 1. Física 1, assim, movimento retilíneo uniforme. Aqui, vocês me desculpem, mas a gente optou por fazer aqui, então ficou um pouco ruim de ler, mas eu vou falar para vocês então. O espectro eletromagnético, ele é o coletivo de todas as ondas eletromagnéticas. E elas vão desde frequências muito baixas, e na sigla a gente chama de ELF, que é Extra Low Frequency, até frequências super altas. E aí tem um detalhe. Aqui a gente pode ter uma ideia mais ou menos do comprimento do tamanho das ondas. As ondas de rádio, dependendo da frequência, elas têm comprimento de onda da ordem de 40 metros. Ondas médias, ou AM, que o pessoal conhece como AM, é da ordem de mais de 200 metros de comprimento. Enquanto a gente falar, por exemplo, de ondas na faixa de UHF, ou na faixa de rádio FM, por exemplo, é da ordem de 3 metros. Na faixa que a gente vai usar hoje em UHF é da ordem de 70 centímetros. E à medida que a gente vai aumentando a frequência, o comprimento de onda diminui. E quanto mais alta a frequência, essa onda eletromagnética tem um comportamento mais próximo da luz. Por quê? Mais próximo da luz. Porque a luz, se a gente tiver um bloqueio, dependendo do bloqueio, a gente não enxerga nada. Se a gente tiver um vidro, a luz passa pelo vidro. E aí, isso já me faz falar para vocês sobre um conceito, porque de onde vem o sinal de rádio? Então eu falei, nós, aquele primeiro slide lá, nós temos em nosso corpo, nós temos uma interação muito grande com a onda eletromagnética. E a gente não está ligado na tomada. A gente recebe onda eletromagnética e a gente transmite onda eletromagnética. Como que a gente transmite onda eletromagnética? Nosso corpo, a matéria que compõe o nosso corpo é feita de cargas elétricas. E as cargas elétricas estão em movimento. Estão em movimento seja na composição do átomo ou na composição das moléculas. E o conceito de temperatura, o que é? Agitação das moléculas. Quanto mais alta a temperatura, maior essa agitação das moléculas. Um exemplo para vocês guardarem isso é imaginar o seguinte, vamos pensar na água. A água, na temperatura baixa, quando ela não está fervendo, ela está no estado líquido. As moléculas de água estão conectadas umas com as outras, mas elas estão vibrando. Por que elas estão vibrando? Elas estão numa temperatura ambiente. Se elas estivessem a 0 Kelvin, ela não vibraria. Mas ela está a temperatura ambiente. Você tem carga elétrica lá, porque a molécula da água, os átomos da água, você tem carga elétrica. As cargas elétricas estão em movimento, elas estão produzindo onda eletromagnética. Por aí você já tira uma ideia que nosso corpo, na nossa temperatura, composto de átomos, está produzindo onda eletromagnética. E aí tem uma força que mantém aquelas moléculas da água juntas, ela no estado líquido. Aí é que está lá, mas elas estão juntas, mas elas estão vibrando entre si. Você aumentando a temperatura, começa a aumentar a vibração dessas moléculas. Vai aumentando, 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 até um ponto que essa força que une essas moléculas não consegue mais mantê-las unidas e elas começam a se soltar. Nesse momento, a gente começa a ter a água já na forma de vapor. Tá? Deu para entender essa ideia? Porque as ondas, o que mantém as ondas, a água no estado líquido? Isso serve para qualquer coisa que vocês estiverem pensando. Só que quando aumenta a vibração, aumenta também a intensidade da onda eletromagnética que é gerada. Então, existe vai estar na apresentação, um site, PHET, P-H-E-T, que tem vários experimentos online. Um que eu vou sugerir vocês verem é do corpo negro. O corpo negro é algo que não existe, mas imagine vocês um objeto que só tem a emissão de radiação baseado na sua temperatura. E baseado nisso você consegue ter, você consegue saber qual é o pico de emissão de onda eletromagnética. Não quer dizer que o corpo está numa temperatura, ele emite só numa frequência, ele emite em todas as frequências do espectro, mas vai ter um pico, vai ter uma frequência que vai ter um máximo de emissão.
Essa frequência vai depender da temperatura. O corpo nosso na temperatura tem um certo pico, o Sol tem outro pico e por aí vai. Então, por exemplo, o pico do Sol basicamente é quase perto da luz amarela. A emissividade do Sol próxima da luz visível. E aqui, só para fazer um parênteses, para não esquecer, que eu coloquei ali que corpo com a temperatura de 0K maiúsculo, não tem agitação térmica, K maiúsculo, Kelvin. Kelvin é unidade de temperatura. Quando vocês forem escrever em algum trabalho, alguma coisa, e colocar lá quilograma, kilohertz, kilobytes, K minúsculo. Porque o K minúsculo é significado de múltiplo. É alguma coisa vezes 1000. Tá? Porque alguém veio assim, cara, é muito comum ver, eu brinco lá em Bauru, que às vezes a gente olha nos busão lá, né, tem velocidade limitada. Tá? E lá é mais grave, hein? Tem vários ônibus que estava escrito lá. 60, K maiúsculo, M. Eu olho para aquilo ali, como físico, esqueci de falar, eu sou formado em Física, licenciatura em Física pela Unesp, e tenho mestrado na área de Meteorologia e sou radioamador. E como físico, olho para aquilo lá e falo assim, eu acho que aquilo ali não é bem velocidade. Como os busão lá em Bauru não tem ar-condicionado, eu acho que é algum gradiente de temperatura, 60 Kelvin metro. Porque nem barra H tem. Se o cara chega, por exemplo, se você... Um caso extremo, assim, nunca aconteceu comigo, mas se um dia alguém me aplicar alguma multa, Detran, alguma coisa, eu receber na minha casa uma multa e tiver um K maiúsculo, eu vou recorrer e vou falar que está errado. Por que está errado? E vou falar só, de acordo, tem uma norma tal, em metro, aquele documento não tem validade. Se a gente quiser, sabe, como diz a expressão, procurar pelo em ovo, a gente consegue. Então, K maiúsculo, Kelvin, e K minúsculo, quilo. Já eu coloquei ali também que o grama é masculino. A grama é verdinha. O grama é masculino. Essa é outra fonte de confusão. Verde. Oi? É da cor verde. É da cor verde, é. Verde. Bom, então no experimento lá, online, vocês vão poder ver, parece que tem um arco-íris aqui no meio, tem. Isso aqui é para a temperatura do Sol. Então a maior parte de emissão do Sol está, não muito coincidentemente, na nossa visão. Porque através de anos de evolução, a gente se adaptou para a máxima radiação que tinha presente, que é a luz do Sol. Então, quando eu falei lá no começo sobre receptores de rádio, o nosso corpo tem 2 receptores de rádio. Essencialmente, nós recebemos rádios, na realidade eu estou chamando de rádio, mas não é bem rádio porque a gente não é um aparelho de rádio, não é um equipamento eletrônico, mas a gente tem receptores de ondas eletromagnéticas. Já dei spoiler toda hora aqui, são os olhos. A gente vê as cores, e cada cor é uma frequência, sendo que o vermelho é a frequência mais baixa, da ordem de 400 terahertz, e o violeta, frequência mais alta, da ordem de mais ou menos 700 e pouco terahertz. E o que a gente tem de frequências mais baixas que o vermelho? Tem o infravermelho. A gente não enxerga infravermelho. Mas vocês podem enxergar infravermelho usando equipamentos. Por exemplo, vocês podem fazer um teste em casa um dia, pegar a câmera do celular, abrir a câmera, apontar para um controle remoto e apertar. Vocês vão ver que a luzinha vai acender. Mas você não enxerga, mas a câmera enxerga. Você está enxergando, através da câmera, luz infravermelha. As câmeras de segurança, elas iluminam o ambiente com luz infravermelha. A gente não enxerga, mas o sensor da câmera enxerga. Aí alguém falou assim, mas por que as câmeras de segurança à noite são sempre preto e branco? Porque não faz sentido da gente falar em cores quando a gente ilumina o ambiente com uma luz de uma única cor. Se a gente estiver numa sala escura e acender uma luz vermelha, a gente não vai ver nada diferente do que vermelho. A gente vai ver só vermelhos mais claros ou vermelhos mais escuros. Se a gente acender uma luz azul, a gente não vai enxergar nada diferente do que azul. Azul mais claro, azul mais escuro. Então é assim que o sistema de segurança funciona. Então acaba a gente vendo mais claro
ou mais escuro, então fica a imagem preta e branca. Baixando a frequência do infravermelho, a gente vai chegar num pico de emissão que é próximo da temperatura do corpo humano. E para isso, existem câmeras termais que enxergam a temperatura. Quem é mais das antigas vai lembrar do filme Exterminador. Não, é o Exterminador. Não, Exterminador? Predador. O Predador, quando saiu o filme Predador, quem assistiu lembra da visão do Predador, como ele enxergava as coisas. Aquilo era uma imagem termal. Ele estava enxergando a temperatura dos corpos. E hoje tem imagem termal, você vê em vários lugares aí, você vai fazer uma inspeção elétrica, você liga uma câmera termal, você sabe onde tem um mau contato, você sabe se tem um cabo mais quente, mais frio. Você vai olhar para um motor, por exemplo, pega um motor diesel, 6 cilindros, você põe uma câmera termal lá com ele funcionando, você vai descobrir se tem algum problema em algum bico injetor, se está injetando combustível a menos, porque aquele cilindro vai estar com uma temperatura ligeiramente menor do que os outros. Então você consegue, se eu apontar para um eixo de algo que está rodando, eu consigo saber se aquele rolamento eventualmente ou mancal está funcionando bem, se ele não está provocando aquecimento. Então tem N aplicações para câmera termal. Então o espectro eletromagnético, aqui talvez dê para a gente ver, ele compreende uma faixa muito grande de frequências. Eu fui falando das frequências baixando, então infravermelho vai chegar uma hora que é o calor, que a gente percebe como calor. Quando a gente chega, por exemplo, um forno elétrico, eu não preciso, se aqui tivesse um forno elétrico, eu não precisaria colocar minha mão para perceber que ele está quente. Só de aproximar aqui eu percebo que ele está quente. É a radiação infravermelha que está chegando na minha mão. Não vale falar assim, colocar por cima que aqui tem outro processo, que é convecção, que é o ar quente e tal. Mas colocando pela frente assim você percebe. Se a gente abaixar mais a frequência, a gente vai chegar em frequências que começam a usar coisas que a gente tem no dia a dia. A frequência mais alta que nós estamos usando aqui hoje é da ordem de 20, 30 GHz. Está ali, a Starlink está ligada ali. Ela está apontada para satélite e está usando essa faixa de frequência. Abaixando a frequência, a gente vai chegar nas antenas parabólicas de TV, aquela pequenininha. Abaixando mais a frequência um pouco, a gente vai chegar nas antenas parabólicas grande. E aí você já começa a imaginar, frequência menor, comprimento de onda maior. Por isso que eu preciso de uma antena maior. Essa é a primeira relação com isso. O espectro eletromagnético, então, de todo o espectro eletromagnético que a gente enxerga é só uma pequena faixinha. E o outro órgão do corpo humano nosso, que é o maior órgão do corpo humano, vocês lembram qual que é? O maior órgão do corpo humano, pele. A pele nossa é sensível ao infravermelho. Por isso que eu falei, se a gente se aproxima perto de algo que está quente, a gente percebe o calor. Os olhos. Então, o que nosso corpo é? A gente tem receptores de ondas eletromagnéticas na faixa do visível, que são os olhos, e na pele infravermelho. Bom, aqui eu já falei sobre isso, da frequência, 400 THz vermelho e 750 THz o violeta. Acima do violeta, a gente tem o famoso ultravioleta. E aí, acima do ultravioleta, e junto ali para o ultravioleta para cima, as ondas eletromagnéticas começam a ser classificadas pela sua energia. E acontece uma coisa curiosa. A energia acima do violeta é tão grande que só a incidência da onda eletromagnética já é capaz de provocar mudanças iônicas nas moléculas, nos átomos. Resultado, o ultravioleta é capaz de provocar câncer de pele. Por quê? Porque promove você ficar sob o sol, sentindo aquele calor todo. Se tivesse só infravermelho, a gente não ia ter câncer de pele. A gente ia ter outros problemas. O corpo ia desregular a temperatura, você ia ficar lá, chegar à noite e estar sentindo aquele calor, porque o corpo desregula a temperatura. Mas se você ficar... Só que o problema é que sob o sol a gente tem o ultravioleta. E o ultravioleta vai causar danos a longo prazo. Subindo mais a frequência, depois do ultravioleta a gente entra no raio-x. E aí você já tem uma ideia de quão potente é o raio-x, porque ele atravessa o corpo nosso e é capaz de mostrar, por exemplo, no caso de uma radiografia, a estrutura óssea nossa. Acima do raio-x, a gente tem ondas, basicamente partículas alfa, beta e gama, mas que no geral são produzidas em reações nucleares. E nós estamos sendo incididos diariamente por esse tipo de radiação
porque é a chamada radiação cósmica que vem proveniente do espaço. Então isso é meio que uma apresentação do espectro eletromagnético subindo a frequência e para baixo. Uma das menores frequências que a gente tem ao redor nosso é a frequência da rede elétrica, 60 Hz. Quando alguém está com um equipamento de áudio, vai fazer um show que liga o microfone, ou que dá um mau contato no cabo, que vocês escutam aquele barulho é o amplificador amplificando as ondas eletromagnéticas naquela faixa de frequência para que aquele amplificador foi feito, e a gente escuta o barulho. É a interferência eletromagnética do ambiente. Aqui fora a gente tem algumas fontes de interferência, a gente tem um cabo passando de energia, a gente tem um inversor ligado ali. Então, a interferência eletromagnética é um problema muito sério. Às vezes você está na sua casa, dependendo do caso, você vai lá na cozinha, perto do forno de micro-ondas, você está usando, vai colocar um prato para aquecer, você está usando seu celular ali, você ligou o micro-ondas, seu celular para. O seu Wi-Fi pode cair, dependendo da frequência. Por quê? Porque a frequência do forno de micro-ondas é 2,4 GB, mais ou menos perto da frequência do Wi-Fi normal de 2,4 GB. Isso pode interferir. Bom, aí a gente tem radiação solar que vem do espaço. Tem estudo, então a gente vê que o pico é justamente na faixa visível. Aí, só um exemplo de geradores de ondas artificiais, eu já mencionei emissoras de rádio. Lâmpadas também são emissoras de ondas eletromagnéticas no espectro visível. A gente tem aqui um exemplo, isso aqui é de uma tela de corrida de Fórmula 1. A gente vê a temperatura dos pneus. Os caras têm usado isso para mostrar na hora que o cara faz curva, na hora que o cara freia, qual a temperatura do pneu. É uma câmera termal. Então, nós, seres vivos, estamos adaptados às ondas eletromagnéticas porque elas sempre existiram. Elas existiram antes de existir a eletricidade como a gente conhece. Então, e aí, a ideia é o quê? Entendendo onda eletromagnética, entendendo o espectro eletromagnético, vocês vão entender como que a gente consegue medir temperatura à distância. Eu aponto um termômetro, uma câmera termal, ele me dá a temperatura. E aí já vem falar a primeira coisa para vocês. Quando vocês olham na televisão aquelas imagens de nuvens, é um satélite que tem uma câmera termal que está apontado para a Terra e mostra as nuvens para a gente. Então esse é o mais comum que tem de onda, chamado sensoriamento remoto. Por que sensoriamento remoto? Porque onde está o sensor? Está aqui. E onde o que eu estou medindo está longe. Isso é chamado de sensoriamento remoto. Aqui estou falando de sol, mas aí não... Não, está um pouco mais perto. O mouse está... Deixa eu chegar mais perto. Provavelmente alguma interferência de alguma coisa ligada. Aqui, ó. Esse é importante. Essa curva por cima aqui é a radiação, o espectro de emissão de onda eletromagnética do Sol que chega no espaço. E aqui embaixo, o que chega na superfície da Terra. Por que tem essa diferença? Porque entre o espaço e a gente tem ar. O ar é composto de vários tipos de gases. O gás tem uma composição química. E essa composição química ela tem uma estrutura molecular que, dependendo da estrutura, ela absorve determinados comprimentos de onda. Então, se você conhece o que chega lá no espaço e mede o que está aqui na Terra, você consegue ter uma ideia de como é a composição da atmosfera. Em termos de ozônio, em termos de CO2, em termos de vapor d'água, vários gases, várias composições da atmosfera. Aquelas coisas que vocês veem em filme lá, aquele seriado CSI, que os caras faziam, pegavam um negócio, pega um papel aqui. Vou colocar esse papel no equipamento, eu quero saber o que tinha nesse papel. Basicamente, depende do tipo de análise, mas essencialmente é você queimar isso, produzir um gás e você passar uma luz de vários comprimentos de onda através desse gás e ver o que está saindo do outro lado. Baseado no que sair do outro lado, você sabe, olha, esse papel tinha carbono, tinha algum outro produto, tinha alguma outra química, consegue fazer esse tipo de análise. Isso de forma bem precisa. Então, pessoal, aqui é o Sol. Aqui só para dar uma ideia, isso aqui é radioastronomia. Isso aqui eu peguei uma antena de TV, dessas de banda KU, e fiz ela varrer o céu inteiro e fiquei medindo o nível de sinal que eu recebia, o nível de ruído. Eu consegui ver essas partes verdes aqui, coincidentemente verdes, árvores do lugar que eu estava,
e conseguir ver onde estavam os satélites de TV. Então é assim que é feita a radioastronomia. A astronomia nada mais é do que você usar a onda eletromagnética que está saindo lá da estrela, chegar aqui, colocar seu olho como receptor e olhar. Você pode pegar a luz de uma estrela, passar essencialmente num prisma, vamos assim, decompor essa luz, e baseado no que você enxergar na saída desse prisma, você saber qual é a composição da estrela. Você entendendo o conceito do espectro eletromagnético. Bom, aí agora a gente vai passar para uma parte mais prática, mas o que é que nós vamos fazer hoje aqui para vocês? A gente vai fazer uso, essencialmente, desse equipamento chamado radiosonda meteorológica. A radiosonda meteorológica ela vai medir temperatura, através dessa haste, temperatura, umidade, pressão. Dentro dela tem um GPS e vai transmitir para a gente. Isso a cada 1 segundo. Qual a importância disso aqui para a meteorologia? Centenas de lugares no mundo faz 2 vezes por dia o que nós vamos fazer hoje aqui. Lançar um balão com essa radiosonda amarrada nele. Quando a gente soltar esse balão, ela vai começar a subir. Ela vai subindo, transmitindo latitude, longitude, altitude, pressão, temperatura, umidade, em vários níveis da atmosfera. Imagine isso acontecendo em vários locais do mundo. Detalhe, no mesmo horário. Todas são lançadas ao mesmo horário. Qual o horário? Às 11h30 e 23h30 no horário de Greenwich ou UTC. No nosso caso aqui, por causa do fuso horário, é 8h30 da manhã e 8h30 da noite. São os horários que são lançados aqui no Brasil. Onde tem lançamento no estado de São Paulo? No Campo de Marte, lá em São Paulo. E no Paraná tem Foz do Iguaçu, Londrina e Curitiba. Santa Catarina tem Florianópolis. No Rio Grande do Sul tem Uruguaiana, Santa Maria e Porto Alegre. Depois, indo para o norte, a gente tem Brasília, a gente tem Uberlândia, Goiânia, se não me engano, Campo Grande, Alta Floresta e por aí vai. Manaus, Santarém, no Nordeste temos lá em Fernão Noronha, é lançado lá também. E aí esse conjunto de dados que você vai ter, para cada radiosondagem, você vai ter um perfil, tipo, desde a superfície até mais ou menos 25 km de altura, indicando pressão, temperatura, umidade, latitude e longitude. Por que latitude e longitude é importante? Com a variação da latitude e longitude, ou seja, com a variação da posição, você sabe o quanto que o balão está andando. Como o balão tá solto, ele está andando com a mesma velocidade do vento. E aí então a radiosonda vai te dar pressão, temperatura, umidade. Com a posição dela, você tem velocidade e direção do vento. Basicamente as 5 variáveis primárias assim, na meteorologia. E isso forma um banco de dados que vai falar para os modelos numéricos, que são programas de computadores para fazer a previsão do tempo. Vamos falar assim, ó. Modelo numérico, a atmosfera está desse jeito. E entra todos os dados dessas radiosondas. Aí ele começa a fazer conta. Aí te dá uma previsão, ó, daqui 3 horas vai estar desse jeito. Aí ele pega essa saída de 3 horas e joga de novo na entrada do modelo. Faz conta, te dá mais 3 horas de previsão, ou seja, previsão de 6 horas. Pega essa de 6 horas, joga de novo na entrada do modelo, faz conta, mais 3 horas. Tem modelos que roda cada previsão de 6 horas, previsão de 12 horas, mas em média, aí 4 dias dá para ter uma ideia boa. Por aí você já tira uma ideia. Por que a previsão meteorológica, quando vai fazer uma previsão mais longe, ela é menos precisa? Porque a única previsão que a gente usou o dado foi a primeira rodada do modelo. É a previsão mais perto. As outras, elas foram produzidas com resultado de previsão. Previsão em cima da previsão. Então, por isso que a meteorologia tem esse probleminha com a previsão do tempo mais longe. E falando em previsão do tempo, existe um outro tipo de previsão que a gente faz lá em Bauru. E, na realidade, todo mundo faz. Todo mundo aqui faz essa previsão. Só não sabe o nome dela. Chama Nowcasting, que é a previsão do curto prazo. Por exemplo, ó, todo mundo aqui olha para esse céu. Quem é capaz de me dizer se existe alguma possibilidade de chover daqui 1 hora? Pouco provável, né? Tá bom. Daqui 10 minutos. Impossível, né? Mas veja, porque a gente está vendo esse céu todo.
Agora vamos imaginar que vocês foram passear numa cachoeira, aí vocês estão lá no pé da cachoeira. Qual a sua visão do céu? Às vezes é só um pedacinho. Se você está vendo só um pedacinho do céu, você já não pode falar se não vai chover daqui 10 minutos. Você não pode falar, por exemplo, se vai cair um temporal lá na nascente da cachoeira e de repente você está num local que está com sol, que está tudo lindo e vem aquela inundação de repente. Isso é previsão de curto prazo. Então imagine, quanto mais a gente conseguir ver o céu, maior é a chance da gente acertar a nossa previsão para 15 minutos, para 11 minutos. No caso nosso do IPMET, a gente tem o radar meteorológico que nos dá a capacidade de ver praticamente no estado de São Paulo inteiro, aonde tem chuva. Por exemplo, antes de ontem choveu aqui em Votuporanga. Eu estava lá em Presidente Prudente fazendo a manutenção do radar meteorológico lá e eu estava acompanhando e falei, tá chovendo em Votuporanga, mas eu sabia que hoje não ia chover. Mas eu não sabia que hoje não ia chover, não era por causa do radar. Eu sabia que hoje não ia chover por causa da previsão do tempo, por causa dos dados das radiosondas. Tá? Então o que nós vamos fazer agora aqui? Eu vou com o pessoal, a gente vai, já deixamos mais ou menos preparado. E a outra coisa que a gente vai fazer aqui é um experimento de rádio amador, que a gente é rádio amador, né? Então vamos fazer um experimento, o Paulinho bolou aqui. Isso aqui, o Paulinho tá ali, PO2PHK. Quando a gente fala PO2PHK, PY2UP, nós, radioamadores, temos uma licença da Anatel para usar determinadas faixas de frequência do espectro eletromagnético. Então, e esse número, a gente chama de indicativo, cada estação tem o seu indicativo. Já ouviram falar da televisão ou rádio, ZYZ, não sei o que, não sei o que, é o indicativo da estação de rádio, é o indicativo da emissora de TV. O nosso, por exemplo, no meu caso, PY2UEP, Paulinho, PO2PHK, cadê O Zé Luiz teve que sair. Qual que era o dele? PO2 Kilo Eco Xingu. Kilo Eco Xingu. Ah, e por que fala Kilo Eco Xingu? Igual aviação ou polícia. Quando eu falo para vocês assim, PY2UEP, e eu falar isso no rádio, alguém fala, mas P, B, D, pode dar confusão. Então existe o que é chamado alfabeto fonético. A polícia militar usa isso aí, o pessoal do militar usa. Então, o alfabeto fonético, para não ter confusão na hora de falar as letras, a gente troca por palavras. Então o alfabeto vai alfa, letra A, B, beta, alfa, bravo, bravo, Charlie, C, delta, eco, fox, golf e por aí vai. É assim que a gente faz para não ter confusão na hora de passar um então nome. Seria Papa Yankee 2, uniforme e Eco Papa. Eco Papa. E eu uso muito por causa do meu nome. Meu nome é Denilson. Quando eu falo para as pessoas, eu falo, o quê? Denilson? Edmilson? Quando eu falo meu nome e soletro dessa forma, fica Delta Eco Mike, então você já sabe que é M no meio, Delta Eco Mike, Índia Lima S, Sierra November. Não tem como a pessoa escrever meu nome errado. Então nós vamos fazer o que aqui? Essa caixinha tem dois rádios. Um rádio vai receber uma certa frequência e o outro vai transmitir em outra frequência. Isso é uma estação repetidora. Agora, vocês conseguem imaginar que essa estação repetidora aqui embaixo vai ser só quem estiver nas proximidades consegue usá-la. E se a gente colocar isso a 30 km de altura? É o que a gente vai fazer hoje. Tá? Nós temos uma quantidade grande de radioamadores espalhados, já sabendo, provavelmente vai estar chamando na hora que ele tiver uma determinada altura e a gente daqui vai conseguir fazer contato com ele. Porque no chão, por exemplo, à medida que for subindo, vai aumentando o alcance, né? Vai aumentando o alcance. Os de carreteiro também tem essas siglas ou não? Tem também. No governo anterior eles até liberaram ter o indicativo, que seria PX2, aí tem uma letra e uns números, tá, de PX. Mas o governo anterior tinha até liberado que isso é chamada faixa do cidadão, né? Uma faixa livre ali dentro dos 40 canais que os caminhoneiros podem usar. Só que não tem a ver com a frequência que a gente vai estar usando nesse sistema aqui, tá? Mas tem a ver, eles teriam que ter indicativo, tudo, tá? Também a mesma coisa, o caminhoneiro. Bom, então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o procedimento de lançamento, nós vamos preparar para encher, eu acho que ali vai estar melhor, né? Em termos de vento. Por que eu preciso saber do vento, na realidade? Eu preciso encher o balão, mas o balão é de borracha, tá? A gente vai colocar hidrogênio dentro dele. Qual a quantidade de gás? A quantidade de gás é em função do peso do que a gente vai lançar e a que velocidade a gente quer subir. Se eu puser muito lento,
ixi, isso vai demorar aí 4 horas para chegar até no máximo de altitude. Se eu puser para subir mais rápido, ele vai subir rapidinho, só que vai estourar mais baixo. Por que vai estourar? Ele vai fechado, é uma bexiga, à medida que sobe a pressão, a atmosfera diminui, ele vai inflando, chegar até um momento que ele não consegue mais inflar e arrebenta. Quando arrebentar, os equipamentos nossos vão cair usando esse paraquedinha que está enrolado aqui embaixo. Então a gente vai lançar já o balão, paraquedas amarrado embaixo, as caixinhas, a sonda e a caixinha da repetidora tudo junto. Então eu vou começar a preparar isso aí, eu acho que em 15 minutos, 20 minutos a gente está lançando ele. 10 e 8, está mais ou menos dentro da... Quando lança um balão desse daí, precisa, por exemplo... autorização. Autorização, isso que eu pensei. Então, o que acontece? As estações, os lançamentos de radiosondagem, eles são meio que padrões no mundo inteiro. Esses não há necessidade da autorização com, tipo assim, a emissão de um NOTAM para cada lançamento, porque emitir um NOTAM é você notificar todas as aeronaves a respeito de uma determinada operação, um determinado espaço aéreo. O problema é que assim, eu não consigo emitir um NOTAM com 2 meses, 1 mês de antecedência e falar assim, ó, meu balão vai para tal direção. Por que eu não consigo fazer isso? Porque não tem previsão do tempo capaz de me prever o tempo, e aí leia-se o vento, velocidade do vento, tudo, com essa antecedência toda. Eu consigo no máximo em uns 6 dias. E aí o que acontece? Outra coisa que eles já fizeram, né? Já tem provavelmente foi feito um estudo que isso aqui não representa risco, nem isso aqui, nem o balão não representa risco nenhum para a aeronave, dada o peso. Agora, lá em Bauru a gente faz experimentos científicos, o máximo que a gente fez lá, já fizemos experimento científico e lançamos 600 kg de equipamento. Aí a gente tem NOTAM, a gente tem transponder, a gente coloca transponder no balão, então é um outro nível de... Vai ter mais segurança. Né? Mas de qualquer forma, para fazer o lançamento aqui, eu vou preparar tudo ali, vou encher o balão e vou ligar no aeroporto aqui para informar a respeito do lançamento desse balão, que é uma radiosondagem meteorológica, e vou ligar no controle aéreo do centro da chamada FIR, que é o Espaço Aéreo Superior, em Brasília, que é responsável por essa região, para avisar, ó, vamos fazer uma radiosondagem. Por que isso? Porque se houver algum avistamento de aeronave, isso pode gerar alguma ocorrência. A aeronave informar para o Centro Brasília, o Centro Brasília falar, não, estamos cientes, é uma radiosondagem, tal. Diferentemente do que os caras fazem, aqueles baloeiros. Sim, é isso que eu fiquei pensando. Aqueles caras lá colocam, além de ter carga explosiva, os foguetes, além de ter fogo dentro para manter o balão voando, aquilo vai uma estrutura de ferro monstra para segurar, apesar dele ser de papel, tem uma estrutura de ferro ali. Isso representa um risco enorme para a aviação. O menos, eu diria assim, o atenuante, não existe atenuante, mas pelo menos eles são grandes. Então os caras vão enxergar. De longe meio que... E são lançados durante o dia, né? Geralmente no começo da manhã. Né? Então, assim, de certa forma, é menos problemático. Mas tem outro problema. Quando acaba o combustível daquela tocha que está mantendo aceso lá, aquilo vai cair. Se ela cair meio acesa, pode provocar incêndio, pode cair em cima de uma casa, cair em cima de uma empresa, cair no meio de uma mata. Então, por isso é proibido. Então, esse tipo de operação de radiosondagem tem um documento da aeronáutica que faz referência a todos os procedimentos, como deve ser feito, como é o aviso. Mas tá bom, nós vamos levar o cilindro de gás está ali na sombra ali, né? Tem que forrar o chão com uma lona, alguma coisa para isso? Não vai precisar não, a gente já usa voluntários. A mão mesmo. Voluntários para segurar. Leva por favor então. Deixa eu colocar. Pois não? Aí agora, acho que ele vai a única coisa que eu vou fazer agora é isso. Do lado ali, ó.
só colocar a mão. Ela não vai lá no chão. É pra não lançar. Não é só segurando, não, porque eu preciso ver a hora que levantar o peso, tá? A sonda normal é 50 metros. Quando ele começar a subir... Vira seu celular pra mim, deixa eu ver se eu consigo fazer a imagem. Vira totalmente pra mim o celular, totalmente pra mim. Será que com a câmera resiste essa operação? A GoPro, assim, você põe ela no... Objeto, é um OVNI. Objeto voador Foi. É rapidinho. Eu acho que será Então, agora a gente está fazendo um rastreamento móvel, né? A gente está usando a antena, recebendo o sinal da radiosonda, que está sendo recebido com um equipamento portátil, com a latitude, longitude e altitude de onde ela está nesse momento. Viemos para em Cardoso. Olha lá, tem sinal, tem sinal. Deve atualizar no Soberano. Cadê? E tem IP, né? Tem sinal. Tem lá a posição. Tem sinal. A gente está chegando na praia de Cardoso. Ah não, pera aí, aqui é o final do lado esquerdo. É aqui mesmo, você vai ter que ir reto aqui, ó. Passarinho, chegamos na praia de Cardoso. Aqui é a prainha. Exatamente aqui. Vê, aqui. Caiu a 100 metros da prainha de Cardoso.
Obrigado, gente. Mostra aqui. Aí. Olhou, né? A antena tá pingando, ó. É, mas a antena tá pingando. Ah, então Ó, escuta. Não é aqui. Continua transmitindo. Eu rádio.